sétimo dia. Agora sim vamos estudar a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, queridos? Maranata, o Senhor logo vem. O Evangelho de Mateus, aí no capítulo 24, traz algumas das últimas palavras de Jesus Cristo antes de se entregar na cruz do Calvário. Quando a gente faz a leitura do contexto imediato, dos arredores do texto, do capítulo anterior, a gente percebe que chegou a última quinta-feira de Jesus Cristo na terra. Jesus já havia passado 3 anos e meio com os discípulos, Jesus já havia curado muita gente, ele já havia devolvido a visão a cegos, devolvido a audição aos surdos, Jesus já havia feito paralíticos se levantarem e até saltarem de alegria, Jesus já havia cumprido a sua parte de pregação do Evangelho. E agora, neste último momento, em sua última aparição pública em Jerusalém, ele está juntamente com os seus discípulos, e a palavra de Deus mostra, aí no capítulo 23, que Jesus censura os escribas e fariseus, e ele declara diversas advertências a esses homens que eram a liderança religiosa de Israel e, portanto, do mundo. Povo comissionado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Eram isso que eram os escribas e fariseus, pois eram os líderes religiosos do povo de Israel. Entretanto, queridos, como nós temos acesso aí no Novo Testamento, a gente vê que no tempo do Senhor Jesus Cristo, esses homens não cumpriram com o seu propósito. Pelo contrário, eles tornaram a religião israelita, a religião verdadeira, uma religião pesada e difícil de ser seguida. Jesus faz diversas advertências. A partir do verso 13 do capítulo 23, há aí os ais de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E Jesus não diz isso uma nem duas, ele diz isso diversas vezes. Depois de censurar e advertir a liderança de Israel, depois de dizer que eles não cumpriram a sua missão, pelo contrário, afastaram o povo do Deus Todo-Poderoso, todo misericordioso e todo amoroso, nós vemos aí na palavra de Deus que finalmente Jesus Cristo faz um lamento sobre Jerusalém. Ele olha para aquela bela cidade, aquela magnífica cidade, escolhida por Deus como cidade de Deus, aquele lugar de paz, paz entre Deus e os homens, e ele chora. E ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. E a palavra de Deus diz que Jesus declara: olha, Jerusalém, publicamente vocês não me verão mais, somente me verão naquele dia em que todos dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém teve a oportunidade de estar com Jesus durante diversos momentos dentro desses 3 anos e meio. Mas ali no final, Jesus só tinha como seus seguidores os seus discípulos. E porque só tinha como seus seguidores os seus discípulos, a palavra de Deus nos diz aí que Jesus agora diz: vocês não me verão mais, somente naquele grande e último dia.
Ao sair do templo, a palavra de Deus nos aponta que os discípulos começam a admirar aquela magnífica construção. O templo era uma das grandes maravilhas do mundo. Foi o sonho de Israel, foi o sonho de Deus durante muito tempo. Havia pedras imensas, havia uma arquitetura realmente esplendorosa, e aqueles discípulos estavam ali sem fôlego, contemplando aquela beleza, quando Jesus disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo assustou os discípulos. Eles eram judeus, e os judeus tinham orgulho do templo. Então eles acabam de ouvir Jesus censurando os líderes de Israel. Agora eles ouvem Jesus se lamentando sobre a cidade de Deus, Jerusalém. E por fim, eles conseguem finalmente compreender que tudo aquilo vai cair. Você já parou para pensar que esses discípulos durante muitas vezes foram advertidos da volta de Jesus, mas nunca conseguiram compreender o que ia acontecer? Eles nunca pararam para analisar que Jesus iria morrer, e é por isso que eles se desesperam quando Jesus morre. E eles nunca param para analisar que primeiro Jesus vai morrer, depois ressuscitar, ascender aos céus e só depois retornar a esta terra para o estabelecimento do seu reino. Isso não é comum acontecer nos evangelhos, mas neste momento específico, me parece que os discípulos finalmente compreenderam que Jesus iria morrer, iria ressuscitar, ascender aos céus e só depois retornar. E é por isso que eles fazem essas duas perguntas aí que nós lemos no versículo 3. Senhor, quando sucederão estas coisas? É a primeira pergunta. Grava essa pergunta. Quando sucederão essas coisas? Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essas são as duas perguntas dos discípulos. E a gente vai fazer uma breve análise dessas perguntas. Afinal, essas perguntas são importantes, porque foram os discípulos que conviveram 3 anos e meio com Cristo que fizeram, mas nós sabemos que elas são ainda mais importantes, porque são perguntas que nós fazemos. De tempos em tempos, as gerações que servem a Deus se perguntam: quando Jesus voltará? E qual será o sinal que nos avisará que Ele está chegando? Essas duas perguntas são bastante interessantes, queridos, para a gente fazer aqui uma reflexão, porque a resposta de Jesus é bem diferente daquilo que eu entendo que os discípulos queriam ouvir. A primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Você já perguntou quando para alguém? Normalmente, quando a gente pergunta a alguém, quando é seu aniversário, o que a gente quer saber? Já parou para pensar nisso? Quando nós perguntamos quando, o nosso interesse é saber a data. Por exemplo, agora, os pais, aqueles que têm filhos em idade escolar, ou aqueles que estudam em uma universidade, estão se perguntando, quando voltarão as aulas? E a imprensa está perguntando às autoridades, quando haverá o retorno das aulas? E os comerciantes perguntam, quando poderemos retornar com o nosso comércio? E os pastores e os membros de igreja perguntam, quando poderemos voltar aos cultos presenciais? E o mundo pergunta, quando haverá uma vacina? Quando que essa curva será realmente achatada e nós passaremos pelo coronavírus? Toda vez que nós perguntamos quando, o nosso interesse é saber a data. E não é diferente para os discípulos. Os discípulos perguntam, Senhor, quando que isso tudo vai acontecer? E quando a gente começa aí a leitura, a gente leu até o verso 14, a gente vê que em nenhum momento Jesus dá essa resposta. Jesus parece dar as características da época, mas em nenhum momento ele se compromete em dizer quando. Em nenhum momento Jesus diz em qual século, em nenhum momento ele diz em qual década, em qual ano. Jesus não dá data, ele não está preocupado com data. Mas o que Jesus responde? Jesus diz, olha, tem algumas coisas que vão estar acontecendo neste tempo. Que coisas serão essas? Primeiro, virão enganadores. Eles dirão, eu sou Cristo. Eles dirão, eu estou aqui em nome de Cristo. Ou seja, falsos profetas. Mais uma coisa que Jesus diz, mais uma característica da época. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Os discípulos já tinham ouvido falar de guerra. Sempre houve guerra no mundo, desde quando o pecado entrou no mundo. Mas Jesus aqui ele dá uma característica de guerra que até então não havia sido vista. Se levantará nação contra nação e reino contra reino.
por um minuto aqui, parece que Jesus está se referindo a uma guerra, a um levante mundial. Nações contra nações se levantando e se rebelando. Mas Jesus diz assim, calma, isso é só o princípio das dores. E um pouco antes ele disse, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O que Jesus está querendo dizer, queridos, com essas palavras? Jesus está dizendo, olha, eu vou dar aqui a vocês as características da época, mas quando essas coisas acontecerem, calma, não fiquem alarmados, não fiquem desesperados, ainda não é o fim. E Jesus continua e ele diz assim, então vocês vão ser atribulados, serão mortos, odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus aqui está dizendo que haveria perseguições e que essas perseguições não seriam perseguições locais. Jesus agora está profetizando uma perseguição dos servos de Jesus Cristo em nível global, porque serão odiados de todas as nações por causa do nome dele. E por causa disso muitos se escandalizarão e trairão uns aos outros. Há um outro texto da palavra de Deus no Evangelho de Lucas que fala que pai vai trair filho e filho vai trair pai, irmão vai trair irmão. Por quê? Porque na hora da perseguição, aqueles que não têm a fé bem estabelecida em Jesus Cristo vão tremer e por causa disso vão entregar os seus amados e os seus queridos que servem ao Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda diz uma última característica desta época, esta época que bem de maneira recente antecede a sua vinda, antecede o momento em que ele vai voltar. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Queridos, os discípulos perguntaram a Jesus, quando? Em nenhum momento Jesus disse a data. Ele deu características da época, características as quais normalmente nós pensamos que são a ênfase deste texto. Daqui a pouco a gente vai descobrir que não são. Mas quando a gente olha para esses sinais, essas características que nós costumamos chamar de sinais do tempo do fim, sinais da volta de Jesus, a gente se foca muito em epidemias. Aqui em Mateus não está escrito, mas em Lucas está escrito. Então quer dizer que Lucas conseguiu uma informação a mais da mensagem, algo que passou despercebido aos ouvidos de Mateus. Quando a gente lê aqui terremotos, e a gente vê um terremoto no México, um terremoto na Croácia, abalos sísmicos no mundo inteiro, ano após ano esse número de abalos sísmicos aumenta, a gente se foca muito nisso e fica preocupado. Jesus disse, calma, ainda não é o fim. Jesus não deu essas características para que o seu povo ficasse preocupado e desesperado, ele deu essas características para que o seu povo ficasse calmo e soubesse que está tudo sob controle, dentro do controle de Deus. Mas Jesus disse que haveria guerras e o século passado provavelmente cumpriu essa profecia, porque o século passado foi o século das grandes guerras, 2 grandes guerras mundiais, milhões e milhões de mortos sem causa e sem razão. E quando a gente vê Jesus dizendo que as nações se levantariam contra as nações, muitas vezes a gente vê que isso aqui se cumpriu. Rumor de guerra nós temos o tempo todo. A gente abre os jornais online aí, a Folha de São Paulo, o G1, qualquer outro jornal, sempre tem ali um rumor de guerra. É os Estados Unidos acusando a China de ter fabricado o coronavírus. É a Rússia sendo acusada de roubar as informações da vacina que a Inglaterra está fazendo. O tempo todo o mundo está em atrito e o rumor de guerra não acaba. Quer dizer que eu olho para esses sinais e eu sempre compreendo que por causa disso eu estou vivendo o tempo do fim. Mas tem um sinal aqui, tem uma característica da época que normalmente passa despercebida a nós todos. Sabe qual que é? Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quero falar de maneira bem sucinta, bem rápida com você sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Queridos, é natural que nós vejamos em um mundo sem Deus pessoas que não têm amor uns pelos outros. É natural que a gente veja que a cada dia mais as pessoas não têm amor uns pelos outros.
E a gente vê isso nas notícias de jornal, a gente não precisa ir longe, os próprios jornais locais nos dão notícias de namorado que coloca fogo na namorada, de filho que mata pai, de mãe que abandona o seu bebê na lata de lixo. Quando eu olho para tudo isso, eu já vejo que isso está se cumprindo. Agora há uma mania no mundo, o mundo gosta agora de protestar agressiva e violentamente contra o ódio. O ódio que protesta contra o próprio ódio, o desamor, a falta do amor divino protestando contra o amor divino, como se isso fosse solução para alguma coisa. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo essas palavras se cumprirem. Queridos, mas vocês já pararam para pensar que quando Jesus disse isso, ainda que eles estivessem em um local público, que era o Monte das Oliveiras, Jesus estava se dirigindo aos seus discípulos? Queridos, Jesus se dirigia aos seus seguidores. O alerta de Jesus Cristo é aqueles que o servem. Ele está dizendo, tome cuidado, porque no final o amor das pessoas vai se esfriar, e o amor jamais pode se esfriar do povo de Deus. Logo depois disso, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí agora ele diz, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. De que perseverança Jesus está falando? Uma vez a palavra de Deus disse assim para nós, vocês não serão conhecidos por ser guardadores do sábado. Vocês não serão conhecidos pelos livros da esperança que entregam todo ano. Vocês não serão conhecidos pela rede de televisão Novo Tempo. Saberão que vocês são os meus discípulos por causa do amor. Então, se o amor vai se esfriar de quase todos, e eu sou discípulo de Jesus, eu preciso cuidar para que o amor não se esfrie em mim. Eu preciso cuidar para que o sofrimento humano não se torne algo comum para mim. E, queridos, é muito difícil, porque a gente para no farol, vem logo um pedinte até nós, a gente anda pelo centro, pelas ruas da cidade, e a gente vê gente dormindo na calçada, às vezes à noite está 12 graus, às vezes está 10 graus, e eles estão lá dormindo nas calçadas, e são pedintes, alguns são usuários de droga, alguns são alcoólatras, e a gente está tão acostumado com essa realidade que a gente já não consegue mais olhar para eles com amor. Será, queridos, que essa profecia que Jesus declarou aqui, ela não está se cumprindo no meio do povo de Deus? Será que na igreja nós temos amor pelos nossos irmãos, de modo que a gente não passa a nossa vida acusando-os e julgando-os, mas estendendo a mão para que eles possam se levantar? Ah, meus irmãos, eu não sei. Eu sei que o amor do mundo se esfriará, mas ele não pode se esfriar no povo de Deus, afinal, o povo de Deus é conhecido pelo amor. Se nós deixarmos de amar, a profecia de Jesus Cristo se cumprirá em nossa vida. Perseverem em amor, Jesus diz. Aquele que perseverar até o fim, em quê? Em amor, aquilo que ele acabou de falar. Aquele que perseverar em amor até o fim, esse é o que vai ser salvo. Por quê? Porque não pode haver um servo de Deus que não ame. Aquele que não ama não conhece a Deus. Mas, queridos, a primeira pergunta dos discípulos a Jesus, quando sucederão essas coisas? Jesus não diz a data, e ele continua dando aqui agora, a partir do verso 15, várias características da época. Ele fala de muita coisa que vai acontecer, e lá no verso 36 ele dá a resposta derradeira. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Jesus diz aí, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O Pai reservou esta informação para sua exclusiva autoridade. Se o Pai reservou essa informação para sua exclusiva autoridade, não compete a homem nenhum ficar especulando, ficar tentando encontrar exatamente o ano, ficar tentando encontrar exatamente a data. Jesus Cristo disse lá no verso 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então Jesus já havia alertado que na época do retorno dele haveriam falsos cristos e falsos profetas. Agora Jesus está dizendo, ninguém sabe a data, eu não sei a data, os anjos não sabem a data, então tomem cuidado e vigiem, porque ninguém sabe a data.
Então, quando alguém bate no peito para dizer, olha, eu acho que é daqui a 5 anos, eu creio que é no ano 2027, eu creio que é em 2012, lembra dessa história? Não, é na virada do milênio, os mais velhos vão se lembrar agora. Tantas datas se passaram e Jesus Cristo não voltou. E ainda há irmãos nossos cristãos, inclusive adventistas do 7º dia, tentando encontrar a data da volta de Jesus. Cuidado. Vigiai, porque ninguém sabe o dia e a hora. Quem está tentando encontrar ou está declarando nas redes sociais ou de maneira pública o dia, a data ou o ano da volta de Jesus é falso profeta. Não tem a bênção do nosso Deus, e Jesus Cristo disse, cuidado. A segunda pergunta dos discípulos para Jesus é, qual será o sinal? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja que os discípulos não fazem a pergunta no plural, mesmo porque a resposta também não vai vir no plural. A pergunta é feita no singular, não é quais serão os sinais, mas qual será o sinal. Me parece que essa pergunta dos discípulos é baseada em um costume da época. Na Idade Antiga, quando uma cidade que era um reino guerreava contra outra cidade, ela tinha formas de fazer essa guerra. As cidades eram fortificadas, tinham grandes muros, portões, um exército que ficava ali naqueles muros. Então, quando um reino vinha lutar contra essa cidade, nem sempre era inteligente vir com toda a força e com todo o exército. Porque ainda que o exército fosse maior e mais forte, ele não conseguiria suportar as muralhas. Muita gente morria nas muralhas, muita gente morria nos portões, o exército era absolutamente enfraquecido. Não valia a pena perder soldados desta forma, que não era nem um pouco inteligente. Então, queridos, havia outras formas de entrar nas cidades. Alguns reis utilizavam os seus melhores soldados, camuflavam esses soldados como comerciantes, como camponeses, e colocavam esses soldados para adentrarem na cidade, às vezes em plena luz do dia, juntamente com a população comum. Às vezes, esses soldados, como espiões, entravam pelos esgotos das cidades, pelas brechas das muralhas, na calada da noite. E agora estes homens ficavam ali, aguardando o sinal do seu rei, aguardando o sinal do seu general, para começar a tomar a cidade de dentro para fora, minando as suas defesas, enfraquecendo as defesas das muralhas e, quem sabe, até abrindo os portões para que o exército entre de maneira sucinta e tome toda aquela cidade. Me parece que é isso que está na mente dos discípulos quando eles perguntam, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Afinal, Jesus Cristo iria morrer, ressuscitar e ascender aos céus e só depois voltaria. Mas os discípulos e nós, os seguidores de Jesus, permaneceríamos. Então os discípulos querem saber, Senhor, a gente vai ficar aqui infiltrado nesse reino inimigo até o Senhor dar o sinal. Então quando o Senhor der o sinal, a gente enfraquece a defesa do inimigo, a gente abre os portões e o Senhor entra e estabelece o teu reino. Parece que é isso que eles querem saber. Então, Jesus, qual será o sinal? Mas a resposta de Jesus é bastante intrigante, porque Jesus parece inverter a lógica da pergunta dos discípulos, quando lá no verso 14 ele responde qual será o sinal. Ele diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que Jesus está dizendo, queridos? Jesus está dizendo, olha, eu não vou dar sinal para vocês. Vocês vão dar o sinal para mim. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vou ascender aos céus e vou aguardar que vocês tomem o reino de dentro para fora. E quando vocês espalharem a mensagem de libertação, quando vocês tiverem espalhado a mensagem de salvação a todo o mundo, eu vou entender que vocês estão me dando o sinal e então eu poderei retornar. Querido, quem dá o sinal aqui no Evangelho de Mateus, nessa pergunta, não é Jesus, somos nós. E é por isso que nós precisamos fazer agora uma outra reflexão da nossa vida. Afinal, há 4 meses, as nossas igrejas estão fechadas em grande parte do Brasil, nós estamos confinados e muitos de nós agora estamos com os braços cruzados, não fazendo mais nada pelo reino de Deus. Quando os sinais, quando as características da época
se tornam mais e mais intensas, é quando nós mais precisamos nos levantar para pregar o Evangelho. Você pode perguntar para mim, pastor, como que eu vou fazer isso? Eu faço parte do grupo de risco. Pastor, eu não sou do grupo de risco, mas eu tenho muito medo dessa doença. Pastor, como que eu vou pregar o Evangelho agora, confinado, em isolamento, em quarentena, nas igrejas fechadas? Querido, eu quero dizer a você que Jesus já criou diversos meios para isso. E o povo de Deus é bastante criativo. Tem povo de Deus, e no Distrito Linhares isso aconteceu ontem. Eu acredito que em todo o Brasil, que na Igreja Central também está acontecendo. Tem povo de Deus saindo de porta em porta para fazer uma oração no portão, para abrir a Bíblia no portão, para entregar um livro missionário no portão, à distância, mas a obra continua. Tem povo de Deus agora dando estudos bíblicos via o WhatsApp. Tem povo de Deus que fez uma conta no TikTok, não para fazer dancinha, mas para pregar o Evangelho pelo TikTok. Tem povo de Deus anunciando o Evangelho no Facebook. Tem povo de Deus anunciando o Evangelho por videochamada. Tem povo de Deus fazendo classe bíblica agora com a sua família, porque dentro de casa sempre tem alguém que ainda não está servindo a Deus e não entregou a vida a Jesus. Querido, eu não sei como que você vai fazer, eu não sei qual é a criatividade que Deus vai colocar no teu coração para usar, mas Deus está dizendo para você, mesmo com o mundo parado, a obra precisa continuar. A pregação do Evangelho não pode parar, porque é pregando o Evangelho que nós sinalizaremos a Cristo. Senhor, pode voltar. Nós cumprimos a nossa missão. Quanto a isso, o Espírito de Profecia diz, através de Ellen White, que quando o povo de Deus, em maioria, estiver ativo na pregação do Evangelho, se levantar para falar de Jesus ao mundo, quando isso acontecer, finalmente o Espírito Santo será derramado sobre esse povo. Esse povo terá poder e com autoridade pregará a última mensagem para esse mundo, dará o sinal que Jesus Cristo voltará. Você quer ver a volta de Jesus? Jesus está dizendo para você, então não pare de pregar. Você parou de pregar, Jesus está dizendo a você, volte a pregar. Retorne à pregação do Evangelho. Crie meios. O Espírito Santo lhe dará sabedoria, poder e autoridade. E em nome de Jesus, muita gente será salva. Talvez, queridos, esse ano seja um ano perdido economicamente para o governo federal. Talvez seja um ano perdido economicamente para os grandes negociantes, os grandes banqueiros. Talvez seja um ano perdido para as multinacionais. Talvez para os pequenos comerciantes. Esse ano pode ser um ano perdido para tudo. Não pode ser um ano perdido para a pregação do Evangelho. E nós não precisamos dos métodos convencionais. O Senhor é conosco. Ele operará milagres. E no final deste ano, se nós cumprirmos a vontade de Deus, nós vamos olhar para trás e vamos falar, que milagre. Com igrejas fechadas, em isolamento social, em quarentena, o Senhor esteve conosco e nós salvamos centenas de milhares de pessoas. Essa é a vontade de Deus para nós, queridos. Por fim, nós compreendemos aí que os discípulos queriam saber duas coisas. Quando Jesus disse, olha, ninguém sabe, só o Pai. Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E se vocês não vigiarem, vocês vão ser pegos de surpresa. E os discípulos perguntam, Senhor, qual é o sinal? E Jesus fala, me deem vocês o sinal. Eu vou ajudar, estarei convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo será enviado sobre vocês, mas vocês é que devem me dar o sinal. E quando me derem o sinal, eu retornarei. Queridos, mas nós falamos de tudo isso. Do amor que se esfria e não pode se esfriar em nós. Da pregação do Evangelho que não pode parar independente do que esteja acontecendo. Mas falta a gente falar da última coisa, que é a coisa principal desse texto. Talvez você não tenha notado. Talvez a nossa ansiedade em conhecer os tempos, as épocas e os sinais faz a gente se focar neste texto, nas características da época que Jesus aqui nos dá. Mas você percebeu qual foi a ênfase que Jesus deu no texto? Quando os discípulos perguntaram, a primeira coisa que Jesus falou, cuidado para que ninguém te engane. E logo depois disse, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Depois, mais um pouco à frente, Jesus Cristo disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas. E mais uma vez ele repete, e enganarão
a muitos. Mais uma vez, lá no verso 24, lá no verso 23, Jesus diz: então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão de novo falsos cristos e falsos profetas. Eles operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu estou avisando vocês. Portanto, se vos disserem ele está no deserto, não saiam. No interior da casa, não acrediteis. Queridos, por 3 ou 4 vezes, Jesus Cristo está aqui preocupado com a pergunta dos discípulos. Porque essa pergunta ansiosa de quando vai ser e qual é o sinal, muitas vezes tem levado o povo de Deus, e Jesus já sabia que isso ia acontecer, a se preocupar com as coisas erradas. Porque quando o povo de Deus fica muito preocupado em marcar a data da volta de Jesus, quando o povo de Deus fica muito preocupado com os sinais da volta de Jesus ao seu redor, muitas vezes o povo de Deus deixa de se preocupar com o engano e deixa de se preocupar com o amor esfriando e deixa de se preocupar com a pregação do Evangelho. Jesus disse: cuidado, não permita que enganem vocês. E lá em Lucas capítulo 21, quando a partir do verso 7, Lucas declara as mesmas palavras de Jesus, há uma informação que eu quero trazer a você, que eu acredito que é bastante importante. Perguntaram: mestre, quando sucederá isso e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? O verso 8 diz: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Até aí a gente já sabia. A gente leu em Mateus 24. Agora preste atenção na outra parte desta fala. Lucas capítulo 21, verso 8. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Querido, Jesus aqui está preocupado com os discípulos e também comigo e com você. Porque ao se aproximar o tempo do fim, ao se cumprirem as características da época do retorno de Jesus, às vezes a gente fica tão focado nessas coisas que a gente começa a acreditar em mensagens alarmistas. Que a gente começa a dar ouvidos a lobos devoradores, a enganadores que estão no meio do povo de Deus. Não é gente do mundo, é gente que está no meio do povo de Deus, gente que está dizendo a data da volta de Jesus, gente que não pode ver um movimento político que fala, é agora. Ou vai dizer que você nunca ouviu alguém dizendo assim, olha, agora vai ter uma reunião no Vaticano, vai ser agora. Semana que vem a reunião, vai ser agora. Ou você nunca ouviu alguém dizendo assim, olha, esse presidente americano, esse agora é o último, não vai ter outro, é nesse tempo que Jesus volta. Olha, esse é o último Papa, não vai ter outro, é agora que Jesus Cristo volta. Você já ouviu isso? Viu aí o que Jesus disse para você quando você ouviu isso? Muitos, veja que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Isso a gente já sabia, agora olha o que Jesus está dizendo. E também, chegou a hora. É o coronavírus, o sinal do fim. É a China se levantando para distribuir vírus pelo mundo. Esse é o sinal do fim. É o 5G que está vindo aí, a nova tecnologia da internet. É agora que Jesus vai voltar. Olha o que Jesus disse. E também chegou a hora. Não os sigais. Essa é a mensagem final que fica para nós na mensagem desta noite. A preocupação de Jesus, a maior preocupação de Jesus ao responder às perguntas dos discípulos é que eles se focassem demais na data, se focassem demais nos sinais, deixassem de pregar o Evangelho, permitissem que o amor esfriasse e por conta disso se fossem enganados por esses falsos profetas. Fossem enganados por esses que dizem vir em nome de Cristo, que muitas vezes até parecem ser muito bem intencionados, mas estão aí no YouTube, estão aí no Instagram, estão aí no Facebook, estão aí nas igrejas dizendo que a data é a próxima, que o Papa é esse último, que o presidente americano é esse último, que agora sim é o fim, o coronavírus é o fim. Queridos, Jesus só diz uma coisa para mim e para você nessa noite: não os sigais. Você é servo de Deus? Você ama o Senhor Jesus com todo o seu coração? Você acredita naquela palavra? Se me amais, guardareis os meus mandamentos? Eu creio que é por isso que você guarda o sábado, né?
Quando o mundo se esqueceu do sábado, você se lembra, porque você ama Jesus e quer guardar os seus mandamentos. É por isso que você honra teu pai e tua mãe. É por isso que mesmo em um mundo promíscuo você não adultera. É por isso que num mundo de fake news, enganos e mentiras, você não conta mentiras, você não levanta falso testemunho. É por isso que você se mantém guardador da lei de Deus. Então, querido, se você guarda os mandamentos de Deus e é obediente a Jesus, hoje o Senhor Jesus faz um apelo ao teu coração. Pare de seguir essas pessoas alarmistas nas redes sociais. Pare de prestar atenção nessas mensagens onde o tempo todo essas pessoas dizem chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Desde criança eu ouço isso. Passaram-se 10 anos e eles continuam dizendo. Passaram-se 20 anos e as mesmas pessoas continuam dizendo chegou a hora, chegou a hora. Jesus disse, vai ter epidemia, vai ter fome, vai ter guerra. Calma, ainda não é o fim. Quando vocês terminarem de pregar o Evangelho, então virá o fim. Que nós possamos amar o mundo como Jesus Cristo amou o mundo. Que nós possamos entregar nossa vida pelo mundo, levando o Evangelho e a salvação de Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo fez. Que mesmo em um mundo parado e isolado, nós possamos continuar a pregar o Evangelho. E que nós possamos deixar de dar ouvidos a alarmistas, a falsos profetas que dizem o tempo todo, chegou a hora. Que nós não o sigamos. Esse é o teu desejo. Por mais dura que seja essa palavra, você aceita ela hoje. Com humildade no teu coração, você se rende à vontade de Deus. Esse é o teu desejo. Levanta a tua mão aí na frente desse celular. Levanta a tua mão na frente da tela desse computador. Feche os seus olhos. Ore comigo. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Ah, Pai, como nós somos inocentes. A gente vai ler Mateus 24 e a gente fica focado nos sinais, sendo que o desejo de Jesus é que a gente se foque na pregação do Evangelho, no amor uns para com os outros, que estudemos sim os sinais, Pai, mas que eles não sejam a nossa ênfase, que não nos preocupemos com datas, com épocas. O teu desejo, Pai, é que a gente se cuide para não ser enganado. Afinal, Pai, a tua palavra nos disse que os falsos profetas enganarão a muitos. Operarão maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. E, Pai, nós hoje declaramos com a nossa mão levantada ao céu, nós não queremos ser enganados. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira do nosso coração e da nossa vida todo engano. Pai, nos ajuda ao concluir dessa mensagem a ir lá no Facebook, no Instagram, lá no YouTube, deixar de seguir esses alarmistas que dizem o tempo todo, chegou a hora. Pai, em nome de Jesus, devolve ao nosso coração o amor verdadeiro e genuíno pelo pobre, pelo necessitado, pelo nosso irmão, pelo diferente, por aquele que ainda não serve ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos dê forças para nos levantarmos, mesmo com pandemia, para anunciarmos ao mundo a salvação de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que nós finalmente possamos dar ao Senhor o sinal e o Senhor possa enviar Jesus Cristo para nos buscar. Esse é o nosso maior desejo, e nós o pedimos e nós o fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.